Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, meu irmão e minha irmã. Nós continuamos falando sobre milagre. E eu pergunto, você precisa de um milagre? Eu creio que todos nós, a cada momento da nossa vida, precisamos de um milagre. Quer na área da saúde, na área financeira, na área conjugal, na área familiar, nós precisamos de um milagre. E nós continuamos aqui para mostrar que o milagre tem o incrível poder de fazer a diferença. Entretanto, requer uma ação nossa para que se possa liberar esse poder. É por isso que precisamos aprender como administrar um milagre. Para vivermos em meio a milagres, devemos estar dispostos também a administrá-los. Isso significa que precisamos gerenciá-lo, assumir a responsabilidade por ele. Não existe método algum capaz de servir a todos com relação à administração de milagres. A maneira como Deus cura uma vez pode não ser a mesma como irá curar em um outro momento. Há também a parte estimulante sobre a administração do milagre. Porque para isso precisamos ouvir a voz de Deus e usar a sabedoria que Ele nos dá. Como nós temos referido, a porta do templo chamada Formosa, Pedro e João administraram o milagre ao declararem a cura àquele homem coxo. No entanto, eles deram um passo a mais. Pedro ordenou que o homem se levantasse e andasse. E então, tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e tornozelos se afirmaram. Pois você pode ver lá em Atos 3, versículo 7. Apesar das palavras de Pedro serem repletas de fé, o milagre de cura não se concretizou até que Pedro ajudasse o homem a se levantar. Muitas vezes, o milagre ocorre somente depois que é iniciada a administração da situação. Também vemos isso quando Jesus curou a sogra de Pedro. Jesus tocou-lhe a mão e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Essa cura requeria um toque de Jesus, bem como o caso dos 2 cegos em Mateus 9. O Senhor tocou e então os olhos deles e disse: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos desses homens se abriram. E Jesus ameaçou dizendo: olhai que ninguém o saiba. Em outra ocasião, Jesus curou um homem cego a esfregar a sua própria saliva nos olhos dele. Ele capacitou Pedro a andar sobre as águas ao chamar seu discípulo e ordenar-lhe que fosse até onde ele estava. Esses exemplos demonstram que há sempre uma ação requerida na administração de um milagre. Jesus e os discípulos, muitas vezes, administravam os milagres pedindo à pessoa que fizesse algo que essa não poderia realizar anteriormente, a fim de demonstrar o poder da cura de Deus. Quando Cristo curou um homem que tinha a mão ressequida, disse àquele homem: estende a mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. Antes o homem não teria como estender a mão ressequida, mas pela palavra de Jesus ele o pôde fazer, e assim o fez. Você também pode administrar milagres ao simplesmente pedir à pessoa que faça algo que ela não poderia fazer antes. Milagres pertencem a uma realidade totalmente espiritual. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Veja, está no Salmo 34, versículo 8. Para vivermos em meio a milagres, precisamos estar dispostos a anunciar Jesus, o operador de milagres, o operador de maravilhas. Os muitos milagres de cura operados por ele foram eventos que utilizou para fazer publicidade do poder do seu Pai. Os milagres que Jesus nos concede hoje em dia têm o objetivo de glorificá-lo e anunciar o seu poder.
Portanto, não descarte a ideia de que, em parte, o propósito de um milagre diz respeito a você aprender como anunciar o operador de maravilhas. Na realidade, o milagre em si é simplesmente outra maneira de Deus anunciar a glória do seu Filho, atraindo os perdidos para si mesmo. A cura do coxo junto à porta chamada Formosa provocou uma grande comoção, e Pedro e João foram rapidamente cercados por uma multidão desejosa de ver do que se tratava todo aquele tumulto. Os discípulos e o ex-coxo tornaram-se anúncios ambulantes de Jesus. E a primeira coisa que os apóstolos fizeram, depois de serem usados pelo Senhor para curar aquele coxo, foi desviar toda a atenção deles mesmos e dar toda a glória pelo milagre a Jesus. Pedro e João glorificaram a Cristo ao declararem com ousadia que ele foi quem de fato curou aquele homem. Os apóstolos aproveitaram a ocasião e pregaram a respeito do Salvador a toda a multidão. Um dos principais propósitos do Senhor na realização de sinais e maravilhas é o de glorificar Jesus e de anunciar a mensagem da salvação ao maior número de pessoas. Mas eu te pergunto, por que milagres atrasam ou simplesmente não acontecem? Deus deseja que os seus filhos tenham experiências miraculosas, assim como os cristãos do primeiro século. Logo, se os milagres não acontecem, há algo errado conosco? Não. Se eles não ocorrem, não há culpados, mas sim uma explicação para isso. Cada milagre consiste em duas partes: a atuação do poder de Deus e a fé do ser humano. O Salmo 103, versículo 3 afirma que o Senhor é aquele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Esta é a parte do Criador. A nossa está descrita nas seguintes palavras de Jesus: Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11, 24. Então vamos ver os motivos porque alguns milagres atrasam ou simplesmente não acontecem. Há ocasiões em que Deus não realiza milagres porque os objetivos dele são diferentes dos nossos. O Senhor se baseia em uma agenda diferente. Deus tem um plano e um cronograma. Geralmente, o sistema que ele adota não coincide com o nosso. O exemplo clássico dessa realidade está descrito no Novo Testamento. Foi quando Jesus permitiu que o seu amigo Lázaro morresse de uma doença. O próprio Salvador estava a alguns poucos quilômetros de distância e poderia tê-lo socorrido facilmente. Devemos lembrar que a agenda de Deus sempre inclui salvação de almas. Pelo fato de Jesus ter ressuscitado Lázaro, muitos judeus creram nele. Vários aspectos interessantes a respeito dessa passagem demonstram que a agenda do Senhor é diferente da nossa. Primeiro, Jesus deixou claro para todos que aquele milagre era diferente dos demais, porque ele havia preparado tudo deliberadamente para glorificar a Deus e provar aos céticos que tinha sido enviado por Deus e que era o próprio Deus. Deus enxerga por uma perspectiva muito mais ampla. Nós visualizamos apenas uma porção do todo. Ele vê tudo claramente. Nós vemos apenas em parte. E às vezes, o Criador não age exatamente como pedimos, porque tem em mente um plano muito mais abrangente. Às vezes, os nossos alvos acabam sendo engolidos pelos planos de Deus. Entretanto, quando as nossas orações e a nossa agenda estão de acordo com os propósitos divinos, colocamos-nos em posição de receber os milagres que o Senhor tem a oferecer. Há também ocasiões em que Deus não realiza milagres porque deseja fortalecer a nossa fé.
Em Mateus 17, os discípulos não conseguiram expulsar um demônio. Eles anteriormente haviam curado muitos doentes e também expulsado espíritos malignos. Então, por que a fé deles fracassou naquela ocasião? O jovem possesso, de acordo com o relato de seu pai, agia como um louco. Talvez esse comportamento bizarro tenha assustado os discípulos. Jesus repreendeu o demônio. Esse saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então, os discípulos se aproximaram de Cristo em particular e perguntaram: por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: ergue-te daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta caça de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Mateus 17, versículos 19 a 20. Jesus também disse a Tomé: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. João 20, versículo 29. Cristo deseja que creiamos antes de ver o milagre acontecer. O simples fato de crermos que Deus tem poder para cumprir as suas promessas e cremos que Ele o fará ajuda muito para que alcancemos o milagre. Entretanto, muitas pessoas têm dificuldade para isso. Foi custoso até para os próprios discípulos tudo isso, e eles conviviam com Jesus e o viam realizando milagres quase que diariamente. E após a ressurreição do Mestre, não creram que Cristo estava vivo e simplesmente voltaram para a pescaria. Eles não sabiam como agir nem como crer. O que estavam fazendo naquele barco no mar de Tiberíades, descrito em João 21? Eles haviam estado com o Cristo ressurreto, e tudo em que conseguiam pensar era voltar às práticas antigas e ir pescar. Se você percebe que a sua fé oscila quando ora pedindo um milagre, simplesmente siga o exemplo dos apóstolos. Não retorne às práticas antigas. Em vez disso, espere no Senhor e deixe que o Espírito dele habite em seu coração e fortaleça a sua fé. Provavelmente, Deus está apenas esperando que você confie mais nele. Amém? E que assim você haja, para que você também possa viver o seu milagre em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muitas vezes ficamos desanimados porque estamos à espera de um milagre. E enquanto esse milagre não chega, Pai, nós às vezes cansamos, às vezes nos abatemos e às vezes queremos até desistir. Mas pedimos agora ao Senhor nesse momento, aumenta a nossa fé. Porque a tua palavra diz que ainda que a nossa fé seja do tamanho de um grão de mostarda, e nós dissermos a este monte: ergue-te e vá para acolá, nada nos será impossível. Então, nós queremos pedir agora, Pai, para que o impossível da nossa vida venha se concretizar. Que o Senhor venha operar um milagre, Pai, quer na área da saúde, quer na área da família, quer na área sentimental, quer na área conjugal, quer na área financeira. Porque nós cremos que tudo é possível aquele que crê. E também cremos na tua palavra que diz: tudo que nós pedimos em oração, crendo, receberemos. E agora, pelos olhos da fé, nós recebemos, tomamos posse da nossa vitória e do nosso milagre em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.